terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e pôs Sela em seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e partiu a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão ao seu moço: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas as tuas mãos sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único filho, deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Glória a Deus. Podeis vos assentar. Aleluia. Irmãos, já respaldei nas 3 vezes que fizemos uso deste texto, que no capítulo 12, na segunda chamada de Abraão, não, pastor, é a primeira, não, irmãos, é a segunda. A primeira chamada foi no capítulo 11, quando Abraão sai com seu pai Terá, da terra da Mesopotâmia, propriamente dito de Ur dos Caldeus. Então no capítulo 12, na segunda chamada, Deus diz para que ele saísse da casa de seu pai, do meio da sua parentela, e fosse para a terra que Deus lhe mostraria. Mas pastor, no capítulo 11 ele já não tinha saído da casa do pai, ele saiu da casa física, mas ele ainda se encontrava no meio da parentela. Certo é que quando Terá falece, Abraão ele se torna responsável pela vida do seu sobrinho Ló, e ele leva Ló consigo. Quando Deus disse para sair da casa da parentela, Ló estava neste meio, e Abraão não entendeu e levou Ló consigo, e isto acarretou para ele um grande problema lá na frente. Irmãos, quando Deus diz que é para largar tudo.
Quando Deus diz que é para deixar tudo. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, abandona, o beneficiado de atentar para isto não é Deus. Porque Deus, Ele não precisa de ninguém para o beneficiar. Ele é o beneficiador. Ele é o abençoador por excelência. Então, aquele que atenta para a voz de Deus, para a clareza de Deus, ele será o beneficiado. Então, toma cuidado com quem que você carrega atrás da sua promessa. Tem promessas que Deus fez para a tua casa. Tem promessas que Deus fez para a tua família. Tem promessas que Deus fez para a tua vida. E é exclusivamente para a tua casa, para a tua família e para a tua vida. Então não coloque ninguém que está fora desta promessa, porque lá na frente isto acarreterá problemas. E seguindo no curso desta história, o momento em que Abraão vai cumprir na íntegra a ordem do capítulo 12, no capítulo de número 18, ele aparta do seu sobrinho Ló. E agora parece que Abraão está só, mas a promessa de Deus está com ele. Irmão, pode não ter pai, pode não ter mãe, pode não ter marido, pode não ter esposa, pode não ter filho, pode não ter filha, pode não ter pastor, pode não ter ninguém ao seu lado, mas se a promessa de Deus estiver com você, não se preocupe. Deus é poderoso para te abençoar, ainda que no abandono, ainda que na solidão, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Bendito seja o seu santo nome. Kadosh Baruch. Aleluia. E no capítulo de número 22, que agora acabamos de ler, a Bíblia diz que Deus aparece novamente para Abraão e diz para ele, chama ele na sua tenda e diz: Abraão, eu tenho um negócio para te falar. Irmãos, Abraão, como todo crente, que quando ouve a voz de Deus já esfrega as mãozinhas dizendo: lá vem mais promessa, lá vem mais bênção, lá vem mais poder de Deus. Aí Deus agora abre a boca para Abraão e diz: agora eu te dei a promessa, mas agora eu vou lhe pedir uma responsabilidade. Todas as vezes que Deus dá promessa para alguém, Deus com a promessa, Ele coloca responsabilidade. Toda promessa de Deus para se cumprir na nossa vida, ela virá acompanhada de uma responsabilidade para com a nossa vida. Então fique firme na promessa de Deus. E quando Deus te chamar para a responsabilidade, apenas diga como Abraão: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor. Abraão esperando mais uma promessa, Abraão esperando mais uma voz, aleluia, de alívio. Deus diz para ele: Abraão, pega o teu filho Isaque, o teu único filho a quem tu amas, e vai à terra de Moriá. Sim, Senhor, eu vou. E o que é que eu vou fazer lá, Senhor? Eu vou lá para receber mais uma vitória, eu vou lá para receber mais uma bênção. Não, Abraão, tu vai lá para sacrificar, Senhor. Que maravilha! Eu tenho ovelhas sobrando no meu curral, eu tenho gado sobrando no meu curral. Isso aí para mim vai ser fácil fazer. Isso aí para mim eu vou tirar de letra, Senhor, porque eu tenho gado sobrando para o holocausto. Então eu disse: não, Abraão, tu não está entendendo. Eu não vou querer tua ovelha, eu não vou querer teu gado, eu vou querer o teu filho, eu vou querer a promessa
que eu te dei. Meu Deus do céu. Irmãos, como é que pode? Deus promete, Deus cumpre, agora Deus quer a promessa de volta. Aleluia. Irmãos, quando Deus te pedir algo que Ele já te deu, não fica pensando, titubeando em dois pensamentos, não. Obedeça. Obedeça. Porque tudo que Deus fizer, seja no sim, seja no não, Deus está fazendo para nosso benefício. Deus está fazendo para nos abençoar. Deus, Ele vai te abençoar no sim, Ele vai te abençoar no não. Não se preocupe quando Deus te pedir algo que Ele já lhe entregou. É porque Deus, Ele quer multiplicar. O texto que lemos sobre a oferta diz que Deus, Ele multiplica a sementeira. Louvado seja Deus, nosso Deus é um Deus que Ele sempre dará abundante para aquele que ouve e que obedece a sua voz. Só que o texto do português, ele vai dizer assim: e tentou Deus Abraão e lhe pediu não. Quando o português traduziu esta palavra, ele errou, porque a Bíblia vai dizer lá no livro de Tiago, capítulo de número 1, verso 13 e verso 14: ninguém sendo tentado diga que Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando é atraído e enganado pela sua própria concupiscência, pastor. Mas na minha Bíblia em português está escrito que Deus tentou, não, irmão. O português, infelizmente, não sei porquê, traduziu errado, porque a palavra ali que está no hebraico é nassar. Nassar quer dizer Deus provou, Deus testou, Deus provou Abraão naquele lugar. Deus estava fazendo um teste. Quando Deus, Ele pede para Abraão Isaque, Deus estava fazendo um teste, irmão. Deus é um Deus que Ele nos testa. Deus é um Deus que Ele, aleluia, para nos aprovar, Ele pode às vezes nos permitir a prova. Deus. Na tradição judaica, ela conta o seguinte: quando Deus criou Adão, Deus colocou dentro da humanidade, dentro do homem, duas inclinações, conhecida como Yetzer Hatov e Yetzer Hará. Yetzer Hatov é a inclinação para o bem, Yetzer Hará é a inclinação para o mal. A tradição judaica diz que Deus colocou dentro do homem para testar o homem a inclinação para fazer o bem e a inclinação para fazer o mal. É, pastor? É. E quando eu vejo Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 5, dizendo que é uma briga, uma guerra, uma luta entre o espírito e a carne, para que um oponha-se ao outro, para que não faça o que quereis. Quando o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios que quando ele quer fazer o bem, o mal está com ele, que o bem que ele quer fazer, este ele não faz, e o mal que ele não quer, ele faz. Isso concorda com a tradição judaica, que diz que Deus colocou dentro do homem para testar a fidelidade do homem, que nós chamamos de livre-arbítrio, e Yetzer Hatov e Yetzer Hará, pastor. E quem é que vai vencer nessa guerra? Aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais a sua carne, você estará propício a fazer tudo que a carne quer. Mas se você fizer a vontade do Espírito, o Espírito de Deus vai te levantar, o Espírito de Deus vai te fortalecer, e este teste, esta prova, você sairá aprovado por Deus para a glória do nome dele. Aleluia! Aleluia, Deus. Irmãos, nem tudo é o diabo, irmãos. O bem do crente, ele planta e esquece que tudo
tudo que se planta colhe. E o problema do crente é que quando ele planta algo errado, ele quer colher bênção, irmão. Não, irmão, nem tudo é o diabo. Muita coisa é a gente mesmo. Tiago diz aqui no verso 14, capítulo 1: mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Essa palavra atraído e enganado pela própria concupiscência no aramaico é o emeregade, o emengagete, que quer dizer é liderado e espancado pelo seu próprio desejo. Tiago está dizendo que o homem ele é espancado e liderado pelo seu próprio desejo. Então cuidado com aquilo que você deseja. Cuidado com aquilo que você procura. Procura sempre olhar dentro da palavra de Deus se o que você está buscando é vontade de Deus. É como a nossa irmã Mariana leu. Ela viu que a aflição, aquela angústia, aquele faz, não faz, é isso, é aquilo. A própria palavra diz para ela: vinde a mim, vós que estáis cansados. A palavra já orientou ela. Ela não cedeu para a inclinação da carne, senão o pó ia quebrar. É assim, irmão. Na vida tudo é teste. Tudo, irmão, tudo. Tudo que acontecer na nossa vida é um teste de Deus. Jó disse para a sua mulher: recebeste o bem de Deus e não queres receber o mal. Sabe o que Jó estava dizendo? Ele estava dizendo: olha aqui, tudo que a gente passar é um teste. Aí o que ele diz no final? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, aleluia. Aí Deus fala lá em Lamentações 3:39: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Não tem que queixar, irmãos. É de mim. Não tem que ficar queixando da irmã Mariana, da diaconisa Ana Lúcia, da missionária Cecília, do pastor Geraldo. Eu não tenho que ficar questionando o nosso irmão João Vitor. Eu não tenho que ficar questionando, eu tenho que questionar de mim. Eu tenho que saber como é que eu estou com Deus. É isso que eu tenho que preocupar. Qual é o teste que eu estou passando e como é que eu estou agindo e reagindo neste teste. Aí Abraão já pensou logo: como é que eu vou agir? Qual vai ser a minha reação agora? Não, irmão. A Bíblia diz que bem cedo, de madrugada, olha a ação e a reação de Abraão. Pela manhã de madrugada, albardou seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ele ficou, irmão, ele não perdeu o sinal. Meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? E agora eu vou ter que pegar Isaque, eu vou ter que levar lá para o Monte Moriá. E agora o que é que eu faço? Não, irmão. Ele não titubeou, não. Ele não ficou cocheando em 2 pensamentos. Diz: a ação vai ser essa. Deus falou, Deus pediu, eu vou fazer. Aí a Bíblia diz que ele albardou o seu jumento. A Bíblia, dentro do hebraico, ela traz uns trocadilhos de palavras. Quando fala de albardar o jumento, a gente já sabe aqui, né? Nosso cotidiano, para quem já viu, né, pessoas selando cavalo, preparando cavalo para montar, coloca o cabresto, mete a sela. Só que aqui o texto está dizendo que Abraão albardou o jumento. Só que quando o hebraico usa a palavra albardou, ela coloca Yahovosh. Yahovosh quer dizer ligar e governar. Porque Abraão ele estava ligado e governado por aquilo que Deus falou. Então ele não titubeou, ele não ficou preocupado, ele estava ligado com o que Deus falou e ele estava sendo governado por aquilo que Deus falou.
O que é que tem governado a tua vida? É o que os outros falam? Como é que você se comporta quando alguém fala mal de você? Qual é a sua reação quando alguém não confia que Deus te chamou? Quando alguém duvida da tua chamada, do teu ministério, qual é a tua reação? E a Rovoche seja liderada, governada e fica ligado com Deus. Porque quem te chamou não foi o homem, quem te separou não foi o homem, quem te escolheu foi Deus. Ele disse para Jeremias: antes ainda que estava informe no ventre da tua mãe, eu te chamei e as nações te dei por profeta. Não importa o que os outros falem de você. Aleluia! Glória a Deus! Fica ligado e seja governado pela voz de Deus. Aleluia! Aí ele pega 2 de seus moços, 2. Irmãos, presta atenção, isso é lindo. Ele pegou 2 moços, pegou Isaac, preparou o jumento, fendeu a lenha, pegou o cutelo, aleluia, e partiu. No terceiro dia, ele levantou os olhos e viu o lugar onde Deus mandou ele ir. Qual era a região? Moriá. A palavra Moriá é a junção de 2 palavras hebraicas: Moré, que é professor, e Iá, que é um diminutivo do nome Yavé, que é o nome de Deus. Ou seja, a palavra Moriá significa Deus é professor. Deus estava ensinando para Abraão o que é verdadeiramente ficar debaixo da sua voz. Aleluia! Aí ele leva 2 moços. Aí no terceiro dia, quando ele avista que ele chega no pé do monte, ele diz para o moço assim: ficai aqui, porque eu e o menino iremos, e havendo adorado, tornaremos para vós, irmãos. Presta atenção numa coisa. Abraão levou 2 moços com ele. Na hora de subir para o sacrifício, na hora de estar perto, pronto a sacrificar, a fazer o que Deus mandou, ele deixa os moços no pé do monte. Por quê? Irmão, tem muita gente que vai com você na caminhada até certo ponto. Daí para lá, eles vão só esperar o seu retorno. Deus vai permitir você caminhar com alguém até certo ponto. Daí para lá, essas pessoas apenas aguardarão o seu retorno. Por quê, pastor? Porque a palavra moços é narim. Narim vem, é o plural de Naar. Naar significa jovem, mas também significa sacudidor. Agora eu sei por que Abraão deixou os 2 embaixo. Porque na hora que Abraão colocasse Isaac, amarrasse Isaac e colocasse no altar, eles iam ser os primeiros a sacudir Abraão e dizer: o que é que você está fazendo, rapaz? É, Deus. Eles iam tentar sacudir Abraão para ele sair do propósito de Deus. Tem muita gente andando com você, são pessoas te sacudindo para você sair do propósito. Meu Deus. Não saia da chamada, não saia do propósito, não saia do caminho.
Deixa o sacudidor te acompanhar só até certo ponto. Vai ter gente que vai te ajudar a orar, mas só vai orar com você só até certo ponto. Vai ter gente que vai até mesmo te ajudar a buscar a presença de Deus, mas é só até certo ponto, porque no dia que você decidir fazer algo maior para Deus, eles não vão te impedir. Ei, calabaxão, Anarasuri me clama na baixeia. Ramanto que naia sebe face, arabacanto ravassaia. Aleluia. Deixa o sacudidor no pé do monte. Aquelas pessoas que têm duvidado que você vai dar certo. Porque o que Deus te pediu é algo absurdo. Quando Deus pede algo absurdo para a gente fazer, cumprir, para as pessoas se chama loucura. Você está desse jeito. Não, você não está pensando direito, não. Não, você está fora de si, isso não é de Deus. Para com isso, que você não vai nascer, vai quebrar a cara. Se foi Deus que falou, irmão, descansa. Eu lembro que quando nós voltamos para Ouro Preto, aí eu trabalhava, eu ainda estava, vamos dizer que eu ainda estava morando, vou dizer assim, que eu estava morando ainda em BH, que eu trabalhava lá. Aí eu mais a Anja alugou uma casa lá em cima, lá perto do campo, e a gente começou a fazer tudo lá em casa, no sábado. Aí eu saía do serviço sexta-feira, vinha correndo para cá, ficava até domingo e ia embora de manhã trabalhar em Belo Horizonte. Aí uma pessoa um dia chegou a profetizar. Profetizou, irmão. A pessoa chegou e profetizou para a Ângela: volta para sua casa, volta para o seu marido, assim diz o Senhor. Não é de Deus. Profetizou, irmão. Aí quando eu cheguei na sexta-feira, a primeira coisa que a gente falou: olha, fulano profetizou que não é de Deus. Falei: opa, eu sei quem falou comigo, nós vamos lá agora. Cheguei na casa da pessoa, conversei com a pessoa. Aí começamos a conversar, eu entrei no assunto. Aí eu comecei a falar: irmão, eu orei antes de vir para cá, irmão. Eu orei, eu busquei a Deus. Deus falou, foi comigo. Como é que Deus vai falar uma coisa comigo e chega aqui e vai falar tudo o contrário, irmão? Isso aí, essa profecia não foi de Deus, irmão. Na hora a pessoa começou a falar mistério, eu já ia repreender a pessoa. E eu mandei ela calar a boca. Aí ela falou assim: não, deixa. Aí tudo que a pessoa tinha profetizado, ele profetizou tudo o contrário. Aí já era de Deus. Aí foi Deus que mandou. Ai, meu Deus do céu. Irmãos, larga o sacudidor no pé do monte. Faça o que Deus falou. Aleluia. Aí a Bíblia diz que no terceiro dia, Abraão levanta os olhos e viu o lugar. Eu já expliquei muitas vezes aqui que o número 3 na Bíblia, dentro de alguns estudos judaicos, o 3 significa mudança de estado e ressurreição. Mudança de estado e ressurreição. Por que que ele não levou 4 dias? Por que que ele não levou 5, 2, 1? Justamente 3 dias. Porque 3 dias dentro da cultura bíblica, judaica,
O número 3 é mudança de estado e ressurreição. Aleluia. Olha que maravilha. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz lá no livro de Jó, capítulo 42, verso 10, diz assim: o Senhor virou, presta atenção, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Essa frase do verso 10, parte A de Jó 42. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava. A frase está assim no hebraico: Ve'adonai shov et shivit shuvut yov berritel flo, que quer dizer, o Senhor restaurou as fortunas de Jó quando ele orava. Aleluia. Glória a Deus. O português diz que Deus virou o cativeiro e restituiu em dobro. O original está dizendo que Deus restaurou as fortunas de Jó quando ele orava. Quando ele orava. Porque, irmão, a prosperidade do crente, ainda que Deus abençoe o ofertante, o dizimista, não está na oferta nem no dízimo. A prosperidade do crente, ainda que ele seja obediente, não está na sua obediência. A prosperidade do crente, ainda que ele seja fiel em fazer a obra de Deus, não está em fazer a obra de Deus. A prosperidade do crente está quando ele dobra o joelho e ora, está quando ele dobra o joelho e clama, está quando ele dobra o joelho e ora. Aleluia. Como assim, pastor? Que a prosperidade do crente está quando ele se ajoelha e ora, porque a palavra bênção significa parer, e a palavra joelho significa parer também. Está dizendo a Bíblia que a palavra bênção é barer, a palavra joelho é barer, ou seja, a bênção do crente está no joelho, a vitória do crente está no joelho. Então Deus vai abençoar quando você orar. Te prepara que Deus vai começar a mudar a sua história. Comece a colocar teu joelho no chão, começa a bater teu joelho no chão, a fazer aquilo que está escrito, aleluia, na palavra de Deus. Põe a tua boca no pó, para que assim haja esperança. Deus vai restituir na tua vida quando você orar. Orianda lá pra canto na vassaia, orime canta lá baixeia, aleluia. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. A vitória do crente está na oração, tem que estar no propósito de Deus. Deus santo. Glória a Deus. Eu me recordo, irmãos, eu não vou lembrar o ano, porque esse menino era pichotinho ainda. O Evandro, que é o mais velho, ele... Eu vou tentar aqui lembrar, a memória não está muito boa, mas para ser que ele estava estudando, creio eu, que ele estava ali com seus 11, 12 anos de idade. Aí ele estava estudando numa escola, e nessa escola, lá em Belo Horizonte, tinha um ônibus da prefeitura que pegava as crianças do bairro e levava para a escola fazendinha. E aí um certo dia, a diretora mandou me chamar na escola. Aí eu achei aquilo estranho. Eu fui. Aí quando chegou lá, tinha meu filho, o filho de um irmão que congregou comigo uma vez, e mais umas outras crianças, e o filho do irmão com o pescoço roxo. Aí falou que o Evandro tinha apertado o pescoço do menino.
meu Deus, você fez isso? Mas eu não, pai. Meu Jesus, ele resolve, não resolve, resolve, não resolve. Vamos procurar quem viu, amanhã vocês voltam aqui. Aí a gente voltou no outro dia, só que antes disso o irmão bateu na porta de casa. Ó, pastor, isso não vai ficar assim não. Eu falei, irmão, como assim, irmão? Vamos amanhã ver, averiguar isso aí. Aí a gente foi, voltou na escola. Aí chamou as professoras e algumas crianças. Quando o menino falou da primeira versão, foi no ônibus. No segundo dia foi no recreio. Olha, mãe, ou foi no ônibus ou foi no recreio? Aí a professora dele falou assim, não, no recreio não pode ser, porque eles são de turma diferente, idade diferente, eles não lancham, eles não fazem lanche no mesmo horário. Não pode ser. E no ônibus também não é, porque a turma do seu filho sai primeiro. Aí minha menina disse, eu vi quem foi. Aí ela falou o nome do abençoado menino, que só Jesus é a causa. O pai do menino era um puxa-faca. Aí eu falei, tá vendo, irmão? A menina está falando que foi fulano. Por que você não? Foi seu filho, foi seu filho, foi seu filho, foi seu filho. Foi, irmão, mas já está comprovado aqui, já provou que não foi, irmão. Foi seu filho. Aí o diretor encerrou o caso, porque não tinha como. Eu estou encerrando. Só para mostrar que a bênção do crente está no joelho. Aleluia. Aí, passou-se 2 dias, o filho do irmão foi para o hospital, lá para o João 23. Pronto-socorro João 23. O pescoço do menino inchou, ficou assim, o menino ficou imóvel, aí internou ele no João 23. O irmão bateu lá na porta de casa. Ô, pastor! Aí, pai do senhor, irmão, pai do senhor não. Eu não vou ficar no prejuízo, eu estou gastando dinheiro com passagem para cima e para baixo. E você que vai pagar, que foi, irmão, mas já falou que foi o menino, vai na casa do pai dele. Não, eu quero ver quem vai pagar quando foi, irmão. O negócio é o seguinte, vai para oração, que eu vou para oração hoje. Hoje, a partir de hoje, eu vou subir para o monte, você vai para oração. Porque eu vou orar e Deus vai mostrar quem foi e quem não foi. Aí, irmão, cheguei do serviço, fui direto para o monte. Primeira oração que eu fiz, Deus, o irmão, Deus, falou que foi meu filho, já foi provado que não foi. Foi desse jeito que estava orando. Deus, o irmão falou que está tomando prejuízo, Deus. Então eu não aceito o irmão ter prejuízo. E se não foi o Evanderson que fez isso, eu não aceito o irmão ter prejuízo. Se não foi o Evanderson, vai lá no hospital agora, Senhor, e cura aquele menino, tira aquele menino do hospital agora, Senhor. Desci do monte. Quando eu cheguei em casa, bateu na porta, irmão. Pai do seu irmão, ô pastor, eu vim te pedir perdão. Meu menino acabou de sair do hospital. Sumiu o inchaço do pescoço dele. E verdadeiramente ele disse que não foi seu filho. Glória a Deus. Santo Pai. Glória a Deus. A bênção do crente está no joelho. Aleluia.